Aleluia. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Nossa, eu estou feliz demais. Hoje está sendo um dia muito especial. De manhã, eu estava aqui e... Na verdade, essa semana Deus tinha me falado algo a respeito de um abraço especial que eu daria hoje. Você acredita nisso? Deus falou isso para mim. Vai ter um grande abraço no domingo. Eu falei, nossa, que legal. Acho que quando eu ver o Rogerinho, né, que é grande, o abraço vai ser grande. Ou o Marcelão também, ou o Vinão também. Ou até o Augusto, né, que é grande. É meio fino, mas é grande. E eu fiquei com aquilo no coração durante a semana e Deus começou a ministrar uma palavra. Deus começou a falar comigo a respeito de algo que ia por esse caminho. E passou. Acontece que a gente chegou aqui de manhã cedo, e agora que eu tenho uma bebê recém-nascida, é tudo por etapa, né? A etapa de entrar no carro é uma etapa, a etapa de chegar aqui é uma, de tirar as coisas do carro. Então as coisas atrasam muito. Aí a gente saiu naquela correria toda, subi, fui direto para a lounge, e quando a gente desceu, já perto do início do culto, vocês não acreditam. A minha mãe veio com um tio meu. Um tio que eu não via há quase 10 anos. Um tio que mora a uns 1.000 quilômetros daqui, numa cidadezinha que se chama Promissão. E é um tio que eu amo muito. E aí ele me deu aquele abraço que parecia que ia me quebrar. E olha que para me quebrar, o abraço foi forte mesmo. Aí ele apertou, assim, eu apertava mais também, só de raio, aí ficou aquela coisa. Falei, vamos se explodir hoje aqui. Mas era muita saudade. Era muito amor envolvido. Porque só por telefone, só por WhatsApp. E eu não sabia que ele estava aqui. Era para ele estar em São Paulo, não aqui. E ele veio, a gente saiu daqui, foi almoçar junto, foi um presente de Deus. E aí, quando isso aconteceu, no momento do louvor da manhã, Jesus falou, lembrou? Eu falei, nossa! Oh, Jesus, obrigado. Eu lembrei. Como é bom abraçar e ser abraçado, né? Isso tem muito a ver com a palavra dessa noite. Isso tem muito a ver com aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1, por favor? Marcos 1, 40. Marcos 1, Marcos 1, versículo 40 diz: E, vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo, se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e o tocou, e disse-lhe, eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele. E ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo, olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Verso 45 diz, mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Feche os seus olhos, por favor. Jesus, nós estamos aqui essa noite. Mais uma vez nos achegamos a Ti em oração, pedindo que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, por meio da Tua santa palavra,
Nós sabemos que a semente ela é poderosíssima, é incorruptível. Nós sabemos que essa semente dará muitos frutos, mas nós pedimos nesta hora pela terra que irá recebê-la. Que o nosso coração esteja limpo, que a nossa terra esteja preparada para receber, Senhor, a semente do Teu Evangelho e que produza frutos a 100 por 1. Nós repreendemos os pássaros, os inimigos que podem vir tentando roubar essa semente. E nós cremos, Pai, que a nossa vida, esta noite, será transformada em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. O título desta passagem que nós acabamos de ler na minha Bíblia está A Limpeza de um Leproso. E para que nós possamos entender o que se refere um pouco a esse contexto, é necessário a gente entender o que é um pouco essa doença nessa época. A lepra, que hoje a gente conhece como hanseníase, só que naquela época não havia diagnóstico. A lepra ela era uma doença, ou qualquer doença, causada talvez por fungo, talvez por bactéria, qualquer doença de pele. Eles denominavam uma só palavra, lepra. A ciência não havia avançado até então para entender o que significava isso. Desde os tempos de Moisés, desde a saída do Egito, a Bíblia, a palavra de Deus, as leis de Deus já ordenavam cuidados específicos com esses doentes, os chamados leprosos. Por quê? Porque naquele contexto, em uma condição diferente de higiene, por exemplo, onde não havia nenhum tipo de sabão ou água, não digo nem em abundância, mas sequer disponibilidade. Naquele contexto em que não havia remédios, naquele contexto, uma doença simples como a lepra poderia dizimar toda uma população. A lepra ela era transmitida pelo contato. À época, acreditava-se que até pelo ar respirado junto. Então, ao ver um leproso distante, as pessoas já tampavam os narizes, a boca. E por isso havia protocolos distintos. Então, um deles, por exemplo, determinava que se um leproso estivesse parado, ou estivesse a certa distância de outra pessoa, num caminho ou numa cidade, ele deveria se posicionar de modo a ser visto, agitar seus braços e gritar: leproso, leproso, leproso! É chocante hoje. É chocante a gente demonstrar algo que acontecia numa época tão distante, em que expunha uma pessoa de uma forma tão horrenda. Mas haviam justificativas sanitárias para tanto. Mas imagina esse homem. Um belo dia você está aqui no culto, coladinho aí, com a sua esposa, com o seu marido, junto dos seus filhos. Pega seu carro, vai para sua casa, acorda, segunda-feira. Aí quando você está fazendo a barba, você vê uma manchinha estranha. Você dá uma cobridinha com a gola da camisa e vai trabalhar. Só que essa manchinha começa a crescer, ela começa a te tornar insensível e pronto. Você foi diagnosticado do nada com lepra. A partir daí, você não pode ter contato com mais ninguém. Era assim que acontecia. Havia outras situações em que apareciam essas impurificações, tanto de pele, como às vezes de utensílios, ou de residências, né, as casas. Então aparecia uma mancha na parede, e aí deveria entrar em quarentena, ninguém entra ali, fica tudo isolado. Vamos esperar
determinado tempo, se eu não me engano, 7 dias. Após 7 dias a gente vê o que acontece. Ah, não regrediu, não diminuiu. Então taca fogo, destrói. Só que com a pessoa não pode fazer o mesmo. Então o que a gente faz? A gente expulsa ela do nosso meio. Coloca ela em cavernas, lugares distantes, construídos para isso, os chamados leprosários. E lá ele vai viver da benevolência de quem restou. Talvez do restante da sua família, de seus irmãos, amigos. Seus filhos nunca mais o tocarão. A distância mínima, em determinado momento do povo judeu, era de 2 metros. Então eu só posso ter contato com alguém com lepra nesse tempo a 2 metros. Sabe, é uma doença muito forte para aquele contexto. Ela avançava e atacava, principalmente as extremidades do corpo, a ponto de cair pedaços. Então caía um pedacinho da orelha, uma ponta de um nariz, um dedão do pé. E esse é o homem que se apresenta diante do nosso Senhor. Nada mais, nada menos que depois dele ter pregado o Sermão da Montanha. O Evangelho de Mateus diz que Jesus descendo a montanha, após pregar o sermão mais famoso, veio esse homem e se apresentou. Esse homem arriscou tudo. Ele foi por tudo ou nada, porque ele não poderia se achegar a alguém puro. Ele não poderia se achegar à sociedade. Mas ele não suportava mais. Eu acho que ele pensou, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E um caso como esse é punido com morte. O apedrejamento, a morte instantânea. Imagina aqueles que estavam ao redor de Jesus olhando, vendo um homem, um leproso se aproximando. Sabe aquela cena meio The Walking Dead? A coisa vindo e você se afastando, fica aí, fica aí. E esse homem cai com seu rosto por terra, suplicando, se tu quiseres, tu podes me curar. O que eu gosto muito desse texto é que Jesus ele demonstra uma característica muito humana, movido com compaixão. Eu não sou uma pessoa de muita compaixão às vezes. Mas quando eu vejo aqui Jesus movido de compaixão, isso me constrange, isso me ensina. Às vezes na correria do dia a dia, em que a gente está com tantos afazeres, às vezes na correria do dia a dia, em que a gente está correndo, e aí vem alguém e te pede um favor, vem alguma pessoa necessitada e te pede algo para comer, e você fala, eu estou aqui ocupado, eu estou aqui corrido. Aqui a Bíblia diz que Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a sua mão e o tocou. Há quanto tempo esse homem não recebia um toque? De qualquer ser humano. Como estava o psicológico desse homem? E Jesus quebrou paradigmas, Jesus quebrou uma regra, uma lei. Jesus não se importava muito com as leis que estavam estabelecidas aos homens, ele se importava mais com os homens. Aquele homem só se apresentou a Jesus porque reconhecia que naquele Senhor, naquele Salvador, naquele Jesus, havia o poder para transformar a sua vida. Sabe quando nós nos reunimos aqui noite após noite, ou manhã após manhã, ou nos nossos GCs, nós não estamos em um evento social. Nós estamos nos apresentando diante daquele que nós reconhecemos que tem poder para mudar o nosso destino. E mais, quando nós falamos de uma doença como a lepra, é necessário haver um reconhecimento da condição atual. Não adianta nada nós nos apresentarmos, primeiro, em um evento,
Não adianta nada nós nos apresentarmos sem a fé de que Jesus pode transformar, se nós não reconhecemos a nossa condição. E todos nós temos algo para reconhecer. Algo mais profundo, ou até mesmo algo mais evidente. Mas se você está aqui essa noite, eu tenho certeza que você tem fé de que veio ao lugar certo, na hora certa, para experimentar de Jesus um toque diferente, amém? E Ele está aqui para te tocar. Se houver fé, fé é o combustível do milagre. Fé, a obra-prima do impossível. Fé. Não adianta nós nos apresentarmos aqui essa noite se nós não reconhecemos quem é Jesus. E aquele homem já reconhecia quem é Jesus. Porque ele disse, se tu quiseres, eu posso ser curado. Curioso, né? Ele tocou a bola para o nosso mestre. Ele tocou para Jesus e falou, Senhor, eis a minha necessidade, se tu quiseres, tu podes. E Jesus responde, eu quero. Seja curado. Gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Lucas. O livro de Lucas, no capítulo 8. No verso 43. Lucas 8, 43 diz: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara todos os seus sustentos com médicos, e não pôde ser curada por ninguém, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram, Mestre, a multidão te aperta e te pressiona e dizes, quem me tocou? E Jesus disse, alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Que fato curioso. Antes nós vimos alguém que tinha uma impureza, um problema, uma situação completamente visível e aparente. Alguém que era obrigado a comunicar a todos ao redor daquilo que estava sofrendo. Ele era obrigado por lei a isso. Senão ele poderia sofrer as sanções. Agora nós vemos uma outra situação. Uma mulher que há 12 anos era impura, pela lei. Ela não poderia tocar nem ser tocada. Ela estava com uma hemorragia. Mas ela tinha algo em seu coração. Ela tinha uma palavra. E ela sabia, se eu tocar só na borda, na barra da veste dele, eu posso ser curado. Jesus veio sobre essa terra, tocou muitos, tocou muita coisa. Tocou peixe, tocou pão. Jesus tocou pessoas, outras ele sequer tocou, só deu uma ordem falada. O seu Tião brinca até que Jesus foi músico, porque ele tocou o esquife. Quem não sabe, esquife é o sarcófago, o caixão, né, seu João? Teve milagres que ele tocou. Aí eu falei, nossa, o que é esquife, cara? Aí eu fui ver, né? Ah, o caixão. Jesus foi um homem de toques. E ele nos fez assim. Quando eu relatei no início o prazer que eu tive a ser abraçado por um parente que eu amo, me remeteu muito pesquisas que eu fiz acerca de toque físico, acerca da medicina. Você sabia que o bebê, quando ele nasce, se na primeira hora ele passar junto ao corpo da mãe, ele tem mais chance de ter saúde e ganhar peso mais rápido? Você sabia que é comprovado que o toque físico pode servir como terapia para doenças não só psicológicas ou emocionais, mas também físicas?
o carinho, o abraço, o aperto de mão, a massagem. Então, aos casados, você tem a oportunidade de abençoar a vida da tua mulher, a irmã. As irmãs, amém? Recebem essa? As irmãs recebem, irmão. Massageia o pé da tua mulher. Compra um Avon e vai lá. Quem é dessa área de bem-estar, de saúde, de massoterapia, ou até mesmo esporte, sabe disso muito bem, muito melhor. Pontos específicos que fazem bem e tratam. Isso é o que a gente sabe hoje. A gente descobriu, a gente não criou. A gente descobriu algo que Deus nos fez assim. Curioso, né? Então, quando a gente vê Jesus tocando um leproso, ou quando a gente vê uma mulher tocando Jesus, essa mulher estava escondendo algo por 12 anos. E já tinha gastado tudo que ela tinha. Já tinha gastado sua vida, são 12 anos. Já tinha gastado todo o seu dinheiro. E esse relato é interessante, porque no livro de Lucas, ele já vem com carimbo embaixo, CRM e assinatura de um médico, é tipo um receituário. Lucas era médico, doutor Lucas para você. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu o livro de Atos. Então o relato que ele faz, até se você for comparar com outros evangelhos, é um relato muito mais minucioso em alguns aspectos, até científico. E ele fala que gastou todo o seu sustento com médicos. Qual era o fim dessa mulher? Se a medicina daquela época já não tinha mais resposta para ela. A gente pode até imaginar um fim para ela, mas o fim que ela imaginava para ela era outro. Ela imaginava, se eu tocar nele, se eu tocar ainda que seja na barra do manto dele, na orla do manto dele, na pontinha do vestido dele, eu vou conseguir ser curada. Um pediu, se lançou e pediu, me cura. A outra falou, eu não preciso nem ser vista. Sabe, eu não sei se você está aqui reconhecendo algo e sabendo que todo mundo já viu algo em você que precisa ser mudado e transformado. E talvez essa seja a noite que você quer se lançar diante de Jesus para Ele te tocar. Ele está aqui para isso. Mas eu também não sei se você está aqui com algo tão escondido no seu íntimo. E há tanto tempo em que as pessoas olham para você e falam assim, nossa, sua cara não está boa, está tudo bem. E você só responde, está tudo bem. Ah, cansaço. Ah, correria, né? Você sabe, nossa. Ainda bem que amanhã é segunda-feira, vai dar para descansar. Porque às vezes o fim de semana está mais cansativo que de segunda a sexta. Né? Mas você está escondendo isso. E você está escondendo algo que talvez envolva seu passado. Você está escondendo algo que talvez envolva sua família. Mas você sabe que se você tocar nele, pode sair poder dele para te curar essa noite. Essa mulher, ela não foi diante de Jesus para chamar a atenção dele. Não. Ela foi para chegar como um espião por trás, tocar e, vazar sem ser notada. Mesmo porque ela é outra. Que se soubessem a situação dela, ela deveria ser apedrejada. E mais uma vez, Deus se importa mais com o homem do que com a lei dele. E ela saiu com mais do que a sua cura. No verso 47 diz, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa porque ele havia tocado.
e como ela fora curada imediatamente. E Jesus lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vá em paz. O único lugar da Bíblia em que Jesus chamou uma mulher de filha foi ali. Ela saiu com a certeza de que ela foi mais do que curada, ela foi recebida no reino. Agora eu sou uma filha, eu era uma impura, intocável, sem dinheiro para me manter. Meu destino podia ser a morte, mas agora ele me fez filha. Eu não sei como fica o seu coração nisso. Porque um dia eu achei que eu não era nada para Jesus. Porque eu tinha virado as costas para Ele. Mas Ele me chamou de volta e falou: filho, vai em paz. Jesus está aqui essa noite para te transformar em uma coisa. Filho. Filho, essa é a palavra mais poderosa que você pode ouvir do seu Deus. Filho. Filho, a tua fé te salvou. Olha a fé aqui mais uma vez. A fé que é a base de qualquer construção que nós vamos fazer no reino de Deus. Por isso que a Bíblia fala, sem fé não dá para agradar a Deus. Porque Ele não consegue agir onde não tem fé. Como, Gustavo? Como? Essa história da mulher do fluxo de sangue, ela está inserida num outro contexto. Ela só é um recorte no meio do caminho. Porque a história mesmo, assim, o núcleo da história, é a cura da filha de um cara que se chama Jairo. Jairo era um líder da sinagoga, da igreja dos judeus, da sinagoga ali, do templo dos judeus. E Jesus volta, chega naquela região, as pessoas estão esperando por ele, muito alegres de tê-lo visto. E Jairo vem ao encontro dele. No mesmo capítulo, no verso 40, capítulo 8, verso 40... diz: aconteceu que ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E aí vem a história da mulher com fluxo de sangue. Aperta aqui, aperta ali, ela toca. Todo mundo fala: não tem ninguém te apertando, não. Aí Pedro fala: está todo mundo te apertando. Naquela multidão toda, só uma queria tocar de um jeito especial. Então, quando eu vejo muita gente reunida, eu olho e falo: Senhor, que seja eu aquele que irá tocar você de uma forma especial. Que a gente possa ter esse coração constantemente. Porque a multidão aperta, aperta, aperta. Quando ele pergunta: quem está me tocando? Todo mundo fala: não, ninguém está te tocando. Aí Pedro fala: está todo mundo te tocando. Ele falou: não, mas alguém me tocou. Saiu o poder de mim. Voltando à história de Jairo. Verso 49. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: tua filha está morta. Não incomodes o mestre. Cara, que notícia. Deus me livre de receber uma notícia como essa. E aí eu imagino já aquele portador da notícia, né? Não, deixa que eu falo, né? Eu tenho que ser o forte agora para dar essa notícia, né? E mais do que a notícia do caos, a profecia do Apocalipse, a pessoa vem dar um ótimo conselho: deixa Jesus em paz. Hoje você está esperando o seu milagre, vem alguém e te fala: não vai acontecer, e larga Jesus? Sério que essa pessoa está dentro da sua casa cuidando da tua filha doente? Sério que é essa pessoa que você compartilha os milagres que você espera? Vamos ler no verso 50. Jesus ouviu isso, mas Jesus ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Jesus sabia que naquele momento
ele não precisava só realizar um milagre, ele precisava fortalecer a fé daquele que ia receber o seu milagre. Hoje talvez você não está aqui para receber o seu milagre, mas você está tendo a sua fé fortalecida para continuar o caminho para receber o seu milagre. Esteja com o seu coração aberto, porque o caminho do milagre é um caminho de persistência. E às vezes vem alguém de dentro falando, deixe Jesus em paz. Já era. E Jesus está aqui essa noite te dizendo, vamos? Você crê ainda? Dá para a gente seguir o plano? Dá para a gente continuar com o que estava previsto? E Jairo creu. Por quê? Porque o versículo seguinte diz, e ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E eles riram dele, para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. Jesus chega numa casa com um circo já armado. Os outros evangelhos nos dão essa certeza. Naquela época, na cultura judaica, era muito comum. Era não só comum, como era assim que acontecia. Deveria ser assim. Contratavam-se músicos, flautistas, para tocarem músicas tristes naquele momento. Contratavam-se pessoas para chorar. Aqui a gente conhece por essa figura da carpideira, né? Eu nunca vi, mas antigamente a gente ouvia falar que havia antigamente essa figura carpideira que ia aos velórios, recebia para isso, para chorar, para se entristecer, para prantear. Afinal de contas, quanto mais tristes estavam as pessoas no velório, mais querida era aquela pessoa. Imagina um velório de uma filha única de 12 anos. De alguém que dedicou sua vida a servir a Deus. Eu ia olhar e falar, meu Deus, se ele é o líder da sinagoga, perdeu a filha única, então Deus comigo vai... Infelizmente, existem velórios de crianças, bebês, e são velórios muito tristes, muito pesados, assim, muito tocantes. Chega Jesus e fala, ela não morreu, ela só está dormindo. As pessoas riem. As pessoas conseguem rir de Jesus. Riram dele para desprezar ele. Naquele contexto tão tenebroso, tão triste. O povo riu. Por isso que Jesus mandou sair todo mundo. Não dá. É necessária a fé. Fé de que vai acontecer esse milagre. O pai e a mãe já tinham. Os 3 discípulos já tinham. Dos 12, 3. O círculo mais íntimo de Jesus. No verso 54. E ele, pondo-os todos fora, tomando-a pela mão, e clamou, dizendo, menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E ele ordenou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem o que havia acontecido. Mais uma vez, como foi com o leproso. Eu não sei qual foi a estratégia aqui de Jesus. Tem gente que diz, estudiosos que dizem, que talvez Jesus fazia isso para ele não ser conhecido exclusivamente pelos milagres, para ele não atrair as pessoas que só querem, me dá meu milagre, me dá minha bênção, me dá meu milagre, me dá minha bênção. Mas se ele viesse a ser conhecido por isso, as pessoas receberiam com mais dificuldade
Mensagem do Evangelho. Afinal de contas, você sabia que Jesus não curou a todos? E um dos motivos dele não ter curado todos era a falta de fé. Mais para frente a gente vê nos evangelhos que ele foi na cidade dele e ele começou a pregar e poucos foram curados porque ali ele não teve honra, ninguém acreditou que realmente ele era o Filho de Deus. Mas o leproso também foi assim, ele virou para o leproso e falou, olha, não conta para ninguém, vai só para o sacerdote, se apresenta para ele, cumpre o ritual para ele decretar que você está curado, que você pode viver em sociedade. Aqui, todos estavam na casa, ele botou para fora, ressuscitou a menina estava ressuscitada, todos iam saber. Mas ele fala para os pais, não conte a ninguém. Eu não sei se a intenção de Jesus era justamente falar, não conte a ninguém, porque sabia que a galera ia sair contando, né? Porque você quer uma palavra que faz espalhar, guarda segredo. Então eu te conto um negócio, guarda um segredo. Aí você pensa assim, só vou contar para o meu melhor amigo. Nossa, você não sabe do Gustavo? Aí ele pediu segredo, estou contando para você porque você é meu melhor amigo. Só que seu melhor amigo tem 2 melhores amigos. Que tem mais 2, que tem 4, que aí só conta para a mãe. Contou para a mãe já é. Chamada na Globo, passando os microfones assim. Não sei, pode ter sido essa a intenção de Jesus. Guarda segredo. O leproso funcionou muito bem, guarda segredo, ele saiu espalhando. Porque Jesus sabia que ele sairia contando, porque ele sabe de todas as coisas. Mas aqui a gente vê uma menina que não tinha poder nem força de se apresentar para ser tocada. A gente vê uma menina que não tinha mais poder nem força de romper a multidão e tocar na barra da veste. A gente vê uma menina que estava morta. Sabe? Está aí uma condição que muitas vezes é apresentada a Jesus. Você olha para dentro disso e fala, Jesus, eu já estou morto. Mas alguém teve fé por você. Alguém te trouxe aqui essa noite. Ou melhor, você veio, mas quem trouxe foi o Espírito Santo. E você está aqui. E não está afim de se apresentar a Jesus. E não está com vontade de romper com uma multidão para tocar na orla das vestes dele. Mas ele também tem poder de te pegar pela mão e te dar uma ordem. E falar, levanta, volte o Espírito sobre você. Receba novamente o Espírito. Judeus não podem tocar em defuntos. E isso os tornaria impuros. Mas como a fonte de toda a pureza do universo pode se tornar impura? É Jesus quem purifica. Não são as coisas que o tornavam impuro. Eu não sei qual é o tamanho daquilo que está dentro de você, que você acha que está te tornando impuro. Eu sei que a fonte de toda a pureza está aqui essa noite. Eu sei que Jesus, Ele tem o poder de te tocar, você se apresentando ou não. Ou você só chamando a atenção dele pelas costas. Eu sei que Jesus tem o poder de te tocar ainda que você ache que esteja completamente morto. Quem é você essa noite? Como está o seu coração nessa hora? Diante do testemunho da palavra de Deus que nós vemos que foi ministrado. O que está acontecendo na sua vida hoje? Às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. Às vezes essa progressão espiritual que nós tanto buscamos e nos esforçamos e corremos, acontecem sim quedas e deslizes, meus irmãos.
Nós somos homens, somos mulheres, não perfeitos, mas aperfeiçoáveis. Não sei se você está vindo aqui pela primeira vez, ou se você é um pastor dessa casa. O que eu sei é que Jesus está aqui, e Ele quer, como Ele disse para o leproso, eu quero. Seja curado, seja limpo, seja purificado, inicie uma nova história na sua vida. Aquilo que passou já ficou para trás, é daqui em diante. E esse é um tempo propício. Hoje nós estamos no primeiro culto em que celebraremos a ceia do Senhor, em que lembraremos o sacrifício que Ele fez, a sua morte de cruz. É um memorial que nós erguemos a Jesus, agradecendo e louvando a Ele. Jesus, obrigado por me tocar, obrigado por me permitir te tocar, obrigado por me ressuscitar,